Bom dia, meus irmãos, mais uma vez. Aqueles que eu não vi mais cedo, que estão aí nos acompanhando agora online. Deus abençoe de cada um de vocês em suas casas. E que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa manhã por meio da sua bendita e gloriosa palavra. Amém, meus irmãos? Nós estamos numa série de mensagens pelas manhãs, cujo título se chama Quem é Jesus? Exposições do Evangelho de João. E nós iniciamos essa série de mensagens sobre quem é Jesus no Evangelho de João, baseado nos famosos e conhecidos os Eu Sou de Jesus. Essas 7 afirmações que Jesus faz nesse Evangelho, que iniciamos nesse mês e, querendo Deus, irá até o mês de dezembro, pertinho da Páscoa, do Natal, na Páscoa já, pertinho do Natal. Já estou pensando no que vem já, né? Chocolate, porque eu gosto muito. E nessa série de mensagens, vocês têm observado que cada afirmação dessa de Jesus, ele está trazendo essa verdade bíblica a respeito da sua divindade. Vocês viram na primeira mensagem e no estudo que vocês, creio que devem ter lido ou estão lendo naquela cópia, falando sobre um panorama do Evangelho de João, a razão, o motivo desse Evangelho ter sido escrito, do qual o próprio evangelista vai fazer essas afirmações lá no final do seu Evangelho, falando dos milagres de Jesus, apontando para a divindade de Jesus, afirmando que Jesus, de fato, é Deus como ele afirmava ser. Nós já expusemos aqui sobre eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, que foi no domingo passado, e hoje nós vamos meditar sobre eu sou a porta das ovelhas. Então eu peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10. A gente vai ler do verso 1 ao verso de número 10, onde Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Esse é o tema da mensagem dessa manhã. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, do verso 1 a 10, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles lhes falavam. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar? Senhor, abençoe-nos nessa manhã, na mensagem que será aqui exposta. Fale a cada coração, que o Teu Santo Espírito aplique as verdades do Teu Santo Evangelho sobre as nossas vidas e que saiamos enriquecidos e maravilhados com o Senhor nesta manhã. É a oração que eu faço, pedindo perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus que oramos. Amém. Jesus inicia então o seu discurso aqui no Evangelho de João capítulo 10 com a comparação de uma porteira, ou de uma porta,
Quem não entra por essa porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou salteador, dependendo da tradução da sua Bíblia. Quem entra pela porteira, de acordo com o texto aqui lido, vocês acompanharam, é o pastor das ovelhas. Amém, irmãos? Amém. E para a gente compreender um pouco mais essa comparação do campo, uma linguagem popular, conhecida, não somente por Jesus, mas por seus discípulos e por aquela população, já que era uma sociedade pastoril, então eles tinham uma nítida noção das expressões das quais Jesus estava utilizando e eles poderiam compreender perfeitamente as falas de Jesus. E por isso essa comparação, não somente por esse contexto da própria sociedade da qual eles viviam, mas os elementos do Antigo Testamento, textos bíblicos, dos profetas, dos livros históricos, que remontavam essa figura importante das ovelhas. Então, aquilo que ele estava transmitindo para eles era uma linguagem comum. Eles iriam compreender a ilustração ou a comparação da qual Jesus estava utilizando. O diferencial desse texto é que Jesus é a porta. Ninguém abre a porta para Jesus entrar. Ele é a própria porta. Nós que entramos por ele. Amém, irmãos? E isso vai ser o grande diferencial nessa história tão rica e com tanto simbolismo importante para alimentar a minha fé e a sua nessa manhã. Naquele tempo, os pastores cuidavam do rebanho durante o dia, mas quando chegava a noite, eles levavam as ovelhas para um curral comunitário, um local onde as ovelhas ficavam lá protegidas, guardadas, contra ladrões e lobos. Todos os pastores de uma mesma região levavam para lá o seu rebanho. Imagina aqui um exemplo ilustrar, aqui Campo Grande, bairro Belclima, onde nós estamos. Vamos supor que aqui na pracinha, aqui embaixo, onde todo mundo conhece, você que não mora aqui não vai entender a ilustração, mas só para quem mora aqui compreender mais ainda. Vamos supor que na pracinha fosse o curral das ovelhas. Então quem tinha e cuidava de ovelhas, fazia o que com o seu rebanho? Trazia todo mundo para cá. Era cercadinho, bonitinho, e ficava ali a noite toda e tinha lá um porteiro, um segurança que tomava conta das ovelhas, não permitindo que ladrões, como o texto diz, salteadores, lobos, invadissem e roubassem as ovelhas. Porque o texto que vocês acabaram de ler aqui comigo, observaram bem, as ovelhas só obedeciam e seguiam os seus pastores. Não reconhecem a voz do ladrão. O ladrão podia gritar, chamar, berrar. Elas não iam. O que eles tinham que fazer? Roubar as ovelhas. Carregar as ovelhas. Isso é muito interessante na nossa mensagem aqui. Continuando. Um porteiro tomava conta durante a noite. No dia seguinte, de manhã cedo, o pastor chegava, batia palmas na porteira lá, falava com aquele que estava tomando conta, e o porteiro abria. Por quê? O porteiro também conhecia o pastor que estava ali. Se viesse um pastor estranho, você não conhece você não, hein? Você não guarda suas ovelhas aqui não. Você está procurando um lugar errado. Tem outro lugar que você guardou. Isso é muito interessante para a gente aqui. Continuando. O pastor então das ovelhas entrava, chamava as ovelhas pelo nome. E essas ovelhas as reconheciam pela voz do seu pastor. E elas iam uma atrás da outra, seguindo a voz do pastor, e eram retiradas daquele lugar onde estavam guardadas. As ovelhas dos pastores ouviam a voz, mas nem se mexiam. Por quê? Era uma voz de estranho. Elas só obedeciam a voz dos seus pastores. Continuando. De vez em quando apareciam os ladrões e salteadores, conforme o texto aqui lido, de João 10. Ladrões entravam por um atalho, ou então derrubavam a cerca, ou esse muro. Eles invadiam para roubar as ovelhas. Eles não entravam pela porta. E Jesus está fazendo uma comparação aqui forte, relatando, me parece, o contexto mais imediato da passagem, aos fariseus. No capítulo 8 e 9, mais precisamente no 8, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Vocês ouviram na semana passada.
E no decorrer do capítulo 8, esse grupo de fariseus religiosos da época do tempo de Jesus tentaram matar Jesus. Eles já estavam tentando fazer isso lá na festa do tabernáculo. Você lembra no capítulo 7? Já estavam tentando matar Jesus desde aquela festa. E no decorrer do capítulo 8, quando ele se apresenta com o Eu Sou a Luz do Mundo, que vocês ouviram na semana passada, no decorrer do capítulo inteiro, esse grupo está tentando pegar Jesus. No capítulo 9, é a cura do cego de nascença. E aí vocês lembram da mensagem, resumidamente, que aquele que era cego passa o quê? A ver Jesus. E aqueles que viam não enxergavam Jesus. Olha só o contraste. No capítulo 9, você está com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 10, no verso 40 e 41, diz assim, que é para quem Jesus está dirigindo essas palavras dele ser a porta das ovelhas. João 9, verso 40 e 41 diz assim, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Qual é o contexto maior aqui? A cura do cego de nascença. E os fariseus revoltados, colocando medo, terror sobre essa família, sobre Jesus. E Jesus, no capítulo 10, inicia então esse discurso, dizendo dele ser a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram o que Jesus disse? Ladrões e salteadores. Essas palavras duras, pesadas, referindo-se a esses líderes que arrastavam o povo atrás de si, mas que não respondiam às esperanças do povo. Muitos desses estavam interessados nos seus próprios interesses, num enriquecimento ilícito, muitas vezes. As pessoas reagiram às palavras de Jesus. E o texto mostra que as reações às palavras de Jesus ditas foram tão fortes que em João 10, você está com a sua Bíblia aberta aí ainda, no verso 19 e 21, para quem Jesus está dirigindo essas palavras, diz assim, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, entre os próprios judeus, entre aqueles próprios seus conterrâneos, existia um grupo muito revoltado com as palavras de Jesus, ainda nas trevas, sem ver a luz do mundo, mas ao mesmo tempo já tinha um grupo que estava mais aberto. Não, tem alguma coisa errada. Né? Possível. Esse homem não pode ser endemoniado. O que ele está fazendo, para alguns poderiam pensar aqui, deve ser algo da parte de Deus. E a dissensão continuava. Observe então as palavras de João. E vamos observar com calma um aspecto, tenho falado com vocês aqui, as mensagens, ler o Evangelho de João e fazendo paralelos importantíssimos com o texto do Antigo Testamento. E não é diferente aqui. Todas as afirmações de Jesus do Eu Sou, das 7, elas têm ligações, conexões com o Antigo Testamento. Elas não estão soltas. Jesus não está inventando a roda, por assim dizer. Ele é o cumprimento das Escrituras. Tanto que o evangelista, o próprio apóstolo João, ele vai dizer no seu evangelho, no capítulo 5, uma afirmação belíssima, que as Escrituras testificam de Jesus. Amém, irmãos? Amém. E Jesus, ao trazer esse 7 Eu Sou, remontando ao famoso Eu Sou, lá no Antigo Testamento, com Moisés na sarça, e ao fazer essas afirmações, e os exemplos que Jesus está utilizando aqui no Evangelho de João, ele está conectado com o Antigo Testamento.
Ele é o cumprimento dessas coisas. Tudo converge em Cristo, irmãos. Nada das Escrituras são soltas. Elas apontam, elas demonstram, elas convergem para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Amém. Continuando. No Antigo Testamento, no templo, existiam, antes de ser destruído, depois quando foi reconstruído também existiam isso, 12 portas. 12. Cada uma tinha um nome. Existia uma porta que se chamava Porta das Ovelhas. Onde tirou isso, pastor? Está adiantando esse negócio? Não. Está na Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3, verso 1, diz assim. Isso aqui é aproximadamente uns 400 anos antes, tá bom? Dessa relato aqui de Jesus. Aqui é o período quando o povo de Israel volta do exílio. Estão começando a reconstrução dos muros, tá bom? Diz assim o texto. Então, se dispôs Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Até aqui. Vocês conhecem mais ou menos o livro de Neemias? É um período difícil da nação de Israel, onde Neemias, junto com outros, são levados para lá, para esse processo de reconstrução da cidade. E o primeiro portão, por assim dizer, a primeira porta que eles começam a reconstruir na cidade é a Porta das Ovelhas. E aí a gente vai entender a beleza e a riqueza do Evangelho de João e a profundidade das palavras de Jesus agora, irmãos. Essa Porta das Ovelhas, ela ficava próximo a uma piscina ou um tanque muito conhecido na Bíblia, do próprio Evangelho de João. Que tanque é esse? Tanque de Betesda. Ou de Betsaida, dependendo da tradução aí. E era por essa porta que as ovelhas entravam para o sacrifício. Ali, nesse tanque, elas eram lavadas na piscina, nessa piscina, para serem purificadas e conduzidas ao templo, para serem sacrificadas. Jesus, ele diz que é a porta do que, irmãos? Das ovelhas. Ele é essa porta. E ao mesmo tempo, a ovelha que se doa, que se entregou para ser sacrificada, irmãos, no nosso lugar, para nos purificar, para nos regenerar, para que eu e você recebêssemos gratuitamente um novo nascimento, irmãos. As palavras de Jesus no Evangelho de João são muito bem colocadas. Elas não estão soltas. E cada afirmação de Jesus do eu sou tem uma conexão profunda com o Antigo Testamento. Não foi à toa que lá no Antigo Testamento, quando a cidade de Jerusalém, os muros todos queimados, destruídos, a primeira porta a começar a ser erguida foi a porta das ovelhas. A ideia de trazer novamente na nação de Israel o culto a Deus. Lembrarem-se da aliança que Deus havia feito com o seu povo. Só que agora eu e você vivemos a nova aliança. Acabamos de celebrar isso aqui agora na ceia. E lemos isso em Hebreus capítulo 8. Aí Jesus continua. Essa porta nos lembra que o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, lembra lá em João, volta lá para João capítulo 1, verso 29, diz o quê? João 1, verso 29.
No dia seguinte, viu João Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, aqui na ilustração, que ele está aqui na porta das ovelhas, perto dessa porta do templo, que era um lugar onde os sacrifícios eram realizados, passavam por essa piscina, onde as ovelhas eram lavadas, e elas eram sacrificadas no templo. O próprio João inicia, lá no capítulo 1, fazendo uma afirmação belíssima, dizendo que Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus, irmãos. Jesus está no local certo, na hora certa, usando as palavras certas, irmãos. O tempo todo. Percebam a beleza, a profundidade das palavras de Jesus, no local onde ele está dizendo essas verdades, de ser a porta das ovelhas. E ser a própria ovelha, sacrificada pelos nossos pecados. Continuando. Isaías, profeta messiânico, anteviu o Senhor como ovelha sendo levado ao matadouro. Isaías 53, verso 7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ainda no Evangelho de João, existe uma referência a essa porta das ovelhas. Ela está no João, capítulo 5, capítulo lá. A gente leu uma referência no Antigo Testamento, a porta das ovelhas. E antes de Jesus contar essa história aqui da porta, ele já havia sido um instrumento de Deus para realizar uma cura de um paralítico. Lá no capítulo 5, diz assim, verso 1 e 2. Passadas estas coisas, havia uma festa de Deus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto, aonde, gente? A porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Até aqui. Aquela história do homem paralítico que ficava à beira de um tanque de água, aguardando a cura para a sua doença. Um detalhe dessa história diz que o tanque ficava ao lado da porta, ou do portão das ovelhas em Jerusalém. Que sabia muito bem para que servisse esse portão. Era esse portão que essas ovelhas eram conduzidas para dentro do templo de Jerusalém. E as ovelhas que passavam por aquela porta não saíam mais. Por quê? Elas entravam para serem sacrificadas diante de Deus. Ela carregava o nome da pessoa ou da família do ofertante. Era um ritual. Era um sacrifício prescrito desde o Antigo Testamento. O templo de Jerusalém era o local dos sacrifícios, onde as ovelhas e outros animais entravam e eram sacrificados pelos sacerdotes. Essa era a função deles lá no Antigo Testamento. E também no tempo de Jesus. A porta das ovelhas, então, irmãos, para nós, significa o quê? É um lugar de rendição a Cristo. Perdão de pecados. Conversão. Perceba a simbologia desses elementos aqui para a nossa vida cristã. Jesus, nesse momento aqui, irmãos, ele está anunciando o fim desse ritual de sacrifícios. Vamos fazer essa afirmação. Eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta por onde as ovelhas entram e saem. Em Cristo, irmãos, as ovelhas que entram não permanecem lá para serem sacrificadas mais. Elas saem para se alimentar do pasto verdejante, irmãos. Porque quem entrou para ser sacrificado no mesmo lugar foi Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso nós estamos aqui, irmãos. Pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós, pecadores.
Ele foi a ovelha santa, perfeita, imaculada, que foi sacrificado em nosso lugar. Moído, o seu sangue vertido na cruz, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, não mais para ser sacrificado, mas para encontrar pastos verdejantes para nos alimentarmos. Essa imagem usada por Jesus, eu sou a porta das ovelhas, é uma fala dura contra o templo de Jerusalém e os seus rituais de sacrifício. Por quê? Jesus deixou claro que o aprisco aqui, nessa simbologia de João 10, do verso 1 em diante, é a nação de Israel. Onde você tira isso, pastor? João 10, verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não desta nação. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Coisa linda isso aqui, irmãos. Nós somos os gentios, as outras ovelhas, fora da nação de Israel. Adotados em Cristo, justificados em Cristo, regenerados em Cristo, santificados em Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, irmãos. Nós não fazemos parte deste aprisco de Jerusalém. Mas o sangue do Cordeiro nos alcançou. Em Apocalipse vai dizer coisas belíssimas a respeito do Cordeiro de Deus. Capítulo 5 fala que Deus tem chamado para si povos de todas as línguas, tribos, etnias. Somos nós, irmãos. O sangue do Cordeiro foi para além daquele sistema antigo, do Antigo Testamento, voltado para a nação de Israel. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nos alcançou pela sua graça. Continuando. Todo verdadeiro pastor deve ser chamado por Deus e enviado por Ele. Se falar verdadeiramente da palavra de Deus, as ovelhas ouvirão sua voz e não terão medo de segui-lo. Nosso tempo é tão complicado, irmãos, onde vivemos um cristianismo sem cruz. Muitos acabam amando Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado e glorioso, mas rejeitam o Cristo crucificado. Isso não significa que devemos amar a cruz por si só, mas que devemos amá-la porque é por ela que eu e você recebemos a ressurreição, irmãos. Não há cristianismo verdadeiro sem cruz, sem o Cristo crucificado e ressurreto. São duas verdades bíblicas que andam juntas. O Cristo ressurreto, que nós amamos e adoramos, foi o Cristo que teve que morrer, irmãos. E teve que doar a sua vida. Ele deu a sua vida. Gratuitamente. Por obediência ao Pai. E amor a nós. O texto diz que o pastor cuida e ama das ovelhas. Uma vez então que o povo aqui, ao ouvir as palavras de Jesus, não entenderam muito bem o que significavam essas palavras, Jesus acrescentou uma aplicação e uma ilustração aqui, que é o verso 7 ao verso 10, do capítulo 10. Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Uma ovelha, nesse texto aqui, que demonstra claramente o que os salteadores, os ladrões faziam, era rejeitar, expulsar as ovelhas. Quando Jesus cura esse cego de nascença, que é um filho de Deus, e traz esse cego, e mendigo, que diz o texto,
As duas condições, ele era cego e mendigo, excluído da sociedade, não benquisto. Jesus traz ele como filho de Deus. E no texto de João 9, os religiosos ficaram revoltados com aquilo que Jesus fez. Ameaçaram o cego, ameaçaram a família do cego e do mendigo, fizeram coisas terríveis. E Jesus chama esses religiosos de ladrões e salteadores da casa de Israel. Continuando. Ele é a porta do aprisco. Jesus permite que as ovelhas saiam do aprisco. Sistema antigo de sacrifícios e rituais do Antigo Testamento, da religião judaica. E entrem no rebanho. Os fariseus expulsaram o mendigo da sinagoga. Mas Jesus o conduziu da religião judaica para o rebanho de Deus. O mendigo aqui de João 9, e cego, é um excelente exemplo do que os ladrões e salteadores eram capazes de fazer. Como existe ainda hoje. O pastor não se atém a conduzir as ovelhas para fora. Ele também as conduz para dentro do rebanho. Que coisa linda, irmãos. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o segue. O segue. Os que creem nele, em Cristo, entram no rebanho do Senhor e têm o privilégio de sair para encontrar pastos verdejantes. As ovelhas escolhidas de Cristo inevitavelmente o seguirão. Porque elas ouvem a voz do Senhor e o reconhecem e por isso lhe obedecem. Jesus afirmou não ser apenas a porta, mas a porta das ovelhas. Ele é enfático, é detalhista. E essa expressão mais contundente é muito importante no texto. Essa porta de entrada no reino do céu está aberta para as ovelhas de Cristo. Todas as ovelhas do Senhor espalhadas na face da terra, irmãos, vão entrar por essa porta. Vão ouvir a voz de Jesus quando Ele chamar. E vão entrar. Será salvo. E vai encontrar pastagem, irmãos. Alimento. Comida. A ilustração poderia ser melhor. Lembra do Salmo 23? Não faz mais sentido ler o Salmo 23 agora? Pensa na figura do Salmo 23. Enxergando essa verdade exposta aqui por João, ao falar que ele é a porta das ovelhas, mas depois ele vai falar uma outra ilustração do eu sou aqui importante, mas fica para o próximo domingo, cenas para o próximo capítulo. Aqui é só eu sou a porta, e não sou o bom pastor, é domingo que vem. A ilustração disso com o Salmo 23, irmãos. Leia o João 10 inteiro e depois leia o Salmo 23. Como que a nossa mente abre? Como que a nossa compreensão a respeito da pessoa bendita de Jesus se amplia? Percebam as verdades profundas que Jesus está dizendo aqui para nós. Avançando e caminhando para o final. Todas as ovelhas de Cristo ouvirão a voz de Jesus, crerão no seu nome pela fé somente e o seguirão. Porque para as ovelhas de Jesus, Cristo nos é totalmente suficiente. Amém, irmãos? Cristo nos basta. Não precisamos de algo a mais. É somente Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossa vida está centrada nele. Só temos vida porque Ele nos deu uma vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas fomos ressuscitados, disse Paulo, juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, irmãos. Jesus é a porta
e passando por Ele, somos salvos. A salvação, irmão, não vem pelas obras, não vem pelas nossas forças, pelo nosso esforço, é pela graça. Porque a salvação é Cristo. E tão somente Cristo. Isso significa que Ele nos ama. E que sempre é sua iniciativa esse ato de amor misericordioso por nós. Romanos 5, verso 8 diz: Deus demonstra o seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora estão justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura, irmãos. Todas as ovelhas de Cristo serão salvas. Nenhuma se perderá, irmãos. Nenhuma ovelha de Jesus se perderá. Porque elas estão nas mãos do bom pastor, irmãos. E das mãos dele, disse Jesus, ninguém pode arrebatar, irmãos. Ninguém pode. Ninguém pode. Quem entra por ele, por essa porta que é Cristo, porta das ovelhas, não se junta a um rebanho qualquer. Nós não pertencemos a um rebanho qualquer, irmãos. Nós não somos filhos e filhas de Deus, que estão largados no mundo de meu Deus. Entende? Nós não estamos nos juntando a um grupo ou uma organização qualquer. Não. Quem entra por essa porta se torna parte de um só rebanho, irmãos. E um só pastor, que é Cristo, a cabeça da igreja. Estamos seguros, guardados, protegidos, alimentados por Ele, irmãos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É muita coisa, irmão. Em Cristo nós temos liberdade. E não aprisionamento. Liberdade em Cristo. E somente nele que nós temos. A religião aprisiona. Cristo liberta. Por isso que João disse, conhecereis a verdade vos libertará. Veja as conexões, irmãos. Das palavras de João, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Termino dizendo aqui o seguinte: quem entra por essa porta, que é Cristo, Jesus amado, que nós adoramos, encontra pastagem. Nele não há falta de alimento, pelo contrário, há provisão farta e vida abundante. No verso 10 ele termina dizendo: o ladrão, os religiosos, os falsos mestres, eles vêm para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Cristo há abundância de vida, irmãos. Apesar de toda a dificuldade, diversidade que eu e você enfrentamos, as lutas, perdas, lutos, dramas existenciais, espirituais que nós passamos, em Cristo nós temos tudo. Não nos falta nada. Porque Ele que supra retirar da sua paz. Em Cristo nós temos toda a provisão que necessitamos. Se tem faltado alguma provisão na sua vida, ore a Deus nessa hora. Fale, Senhor, ajuda-me. Tenho sentido às vezes sem a tua provisão. Mas é uma sensação, irmãos, porque Ele nos provê o tempo inteiro. Nós entramos, irmãos, pela porta das ovelhas, que é Cristo. Pertencemos a Cristo. Estamos com Ele para o todo sempre, irmãos. Ele vai nos conduzir como tem feito. Ele tem nos sustentado como tem feito. Ele tem nos ajudado como tem feito. Ele jamais nos abandonará, irmãos. Jamais. Pertencemos a Cristo, que somos suas ovelhas.
conhecemos a voz de Jesus. Quando Ele fala, a gente ouve, segue e obedece. Deus, somos ovelhas do Teu rebanho. Somos cuidados e alimentados pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tamanho amor por nós, pecadores, que merecemos a ira, a condenação eterna. Mas aprove a Ti, ó Deus, nos chamar, nos escolher, mudar a nossa condição, nos dar vida quando estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ó Deus, gratos somos a Ti, porque nada temos de bom para oferecer. O Senhor se deu, o Senhor se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. E por isso temos vida abundante no Senhor. Por isso podemos agradecer a Ti, louvar, bendizer o Teu santo nome nesta manhã. Nos ajuda, Deus, a proclamar as verdades desse Evangelho aos nossos corações e àqueles que não conhecem a Cristo ainda. Que isso seja a motivação real, de desejo sincero dos nossos corações, e anunciar as boas novas da Tua palavra. Quantos nesse exato momento que não conhecem a Cristo, estão enganados pelo pecado, presos à religião, sem conhecer a graça de Deus. Nos ajuda, Senhor, a proclamar as boas novas do Evangelho, a apresentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, Senhor, perdoa-nos quando não compreendemos a Tua palavra, também a profundidade que ela tem. Que o Senhor nos ilumine com o meio do Santo Espírito a vivermos a Tua palavra, entendermos a Tua palavra. Aplica a palavra do Senhor a cada coração aqui nesta manhã. Ó Deus, em Ti nós temos alimento fresquinho, saudável. Quando nós entramos pela porta, que é o Senhor, não é mais para ser sacrificado, Senhor, mas é para encontrar pastos verdejantes, alimento sólido, alimento saudável, comida boa, que o Senhor nos dá como Suas ovelhas. Obrigado, Deus, pela Tua obra na cruz do Calvário. Obrigado por o Senhor ter nos chamado sem nós merecermos. Tamanho amor que o Senhor tem. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, tenham derramados sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.